Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Não posso deixar de dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E já que o Ricardo já nos apresentou devidamente, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mas a ideia aqui que nós temos não é expor e tirar todas as dúvidas escatológicas acerca do final dos tempos para os irmãos, não é sanar nossa curiosidade, mas é tomarmos uma parte do nosso texto, desse que é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus, que é uma das menos conhecidas e menos trabalhadas, que é exatamente as parábolas que o nosso Senhor conta. Nós vamos ver que o nosso Senhor faz o seu discurso escatológico, fazendo todos aqueles apontamentos acerca do fim. Eu acho que vocês já ouviram isso de alguma forma aqui com o pastor Ricardo. E no finalzinho, aqui no capítulo 24, versículo 42, ele começa a contar parábolas, mostrando para nós qual é o fluxo e para onde deve ir toda a nossa atenção escatológica. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o nosso plano hoje pela manhã é começarmos aqui no versículo 45 e caminharmos até o versículo 30 do capítulo 25, tá bom? E o que nós vamos fazer é ler o texto num primeiro momento e depois nós vamos tomar as demais partes ao longo do sermão à medida que nós continuamos, ok? O plano é esse. Vamos então meditar e pensar um pouquinho na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, a gente vai contar a primeira parábola que nós vamos ver hoje, ok? Mateus capítulo 24, versículo 45 até o 51 nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de abrirmos a tua palavra e entendermos quais as posturas que o Senhor quer de nós, especialmente neste tempo do fim. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento e a compreensão das Escrituras. Nós oramos em nome de nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, este é um dos últimos dias de nosso Senhor aqui na terra. E Ele está interessado em particular, esse discurso é particular aos seus discípulos, dizer a eles o que vai acontecer no final de todas as coisas. Mas tenha em mente, queridos, que o discurso de nosso Senhor, o discurso escatológico, o discurso acerca do final dos tempos, não é para sanar a nossa curiosidade. Jesus não está muito interessado em que a gente saia desse sermão pensando qual é a marca da besta, quando ela vai acontecer, quando vai aparecer o anticristo, quem ele é, se ele é meio judeu, com sangue. Ele não está interessado nessas coisas. E, curiosamente, o que nós mais vemos nos nossos dias é exatamente esta postura de sanar a nossa curiosidade acerca do tempo do fim. Entenda isso, para que você saia daqui sabendo que Jesus quer que nós tenhamos uma única postura. Uma postura de vigilância, uma postura de atenção. Se você acompanhou, se você já leu e se você conhece o capítulo 24, você vai perceber que Jesus ele começa a terminar dizendo para nós que a volta dele é certa. Ponto final. Jesus vai voltar.
Algum dia, nós não sabemos quando. E ele tenta deixar isso bem claro para que nós não tenhamos curiosidade acerca dessa hora específica. Por exemplo, volta comigo no capítulo 24, versículo 36. Ele diz especificamente para seus discípulos: quanto à hora e o dia, ninguém sabe. E olha que coisa interessante, irmãos, você sabe o que significa no grego ninguém sabe? Ninguém sabe. Não tem informação a esse respeito. O grego, entenderam, né? Ninguém sabe. Não temos essa informação e, portanto, nós não devemos ficar especulando essas coisas. E o que é interessante é que logo depois que Jesus morre, ele ressuscita, a compreensão dos seus discípulos é um pouco favorecida, é mais iluminada, à luz agora da realidade da ressurreição. E lá em Atos capítulo 1, versículo 17, de novo os discípulos perguntam: Senhor, quando vai ser o tempo que o Senhor há de restaurar todas as coisas? E o que Jesus diz? Não vos compete saber tempo nem hora que Deus estabeleceu por sua própria autoridade. Então perceba, meus irmãos, quando você receber, e aqui vai uma primeira aplicação para nós, você receber aquele videozinho mostrando em detalhes o dia, a hora e quem é o anticristo, quem não é, e todas essas coisas, lembre-se do que o Senhor disse: ninguém sabe. Não nos compete e não nos é permitido nos estressarmos acerca deste tempo. E muita gente fica desesperada, e a gente viu isso principalmente quando começou a pandemia. É agora, quando que vai ser? E a gente começou a especular um monte de coisas. Ninguém sabe. Eu estou trazendo essas informações e fazendo esses alertas acerca dessa postura que Jesus quer que nós tenhamos, para que isso fique bem claro a partir destas parábolas que ele vai contar para nós. Ele conta uma anterior aqui nos versículos 42 a 44, que a vinda do Filho do Homem é como um ladrão. Ele não avisa com antecedência. Ninguém está esperando, mas se nós ouvimos rumores de que um ladrão ronda a nossa vizinhança, o que nós vamos fazer? Trancar melhor a nossa casa, talvez ficarmos de alerta, revezando ali com alguém da nossa casa para esperarmos esse momento em que ele pode invadir. É assim que Jesus quer que nós o esperemos. Ele quer que nós tenhamos essa postura de vigilância, de atenção. E a pergunta que talvez você esteja fazendo: ok, então como é vigiar acerca da vinda de nosso Senhor? O que eu preciso fazer? Porque às vezes quando nós falamos de vigilância, parece que nós falamos de alguém que está por trás das cortinas, ou alguém que está com um binóculo do outro lado da rua, vigiando e tomando conta. Não, não é essa a postura. E me faz lembrar até um certo soldado. Como alguns de vocês sabem, eu fui militar, e nós, por ocasião do ministério, largamos a polícia para irmos, e nós conhecíamos a história do soldado, o soldado boneco. O soldado boneco, ele era conhecido por suas artimanhas e truques de sempre se parecer alerta, embora ele estivesse tirando uma bela de uma soneca. Uma dessas suas peripécias foi exatamente num posto de vigilância da polícia, e um oficial de repente entrou, e o soldado boneco estava com o seu rosto baixo ali sobre a mesa. Aí o oficial: ô soldado, você está dormindo? Ele então fez um sinal, espera. Imediatamente após o sinal de espera, ele fez o sinal da cruz. Eu estava rezando. Que soldado esperto. Mas talvez você esteja se perguntando: por que ele levou o nome de soldado boneco? É porque essa foi a sua melhor artimanha. Certo dia, já conhecido dos oficiais, os oficiais passavam pelo posto continuamente para que ele não estivesse dormindo.
E numa dessas, o oficial passou uma vez, passou outra, e estava lá o soldado boneco, sempre em postura de continência, saudando ali o oficial. O oficial então falou: nossa, até que enfim tomou jeito o soldado boneco. Até naquele momento ele não tinha o nome de boneco, não é? Então o oficial decidiu entrar no posto de comando, no posto de vigilância, para cumprimentar, saudar o soldado que ali estava. Quando ele entra, você já pode imaginar, né? Tinha um manequim vestido com as fardas da polícia em posição de continência, vigiando. Cadê o soldado? Lá atrás, no fundo, cochilando, tirando uma bela de uma soneca. Sabe por que eu estou contando essa história, irmãos? É porque às vezes nós somos especialistas em coisas de crente. Nós somos especialistas em aparentarmos uma vigilância fenomenal. E talvez você esteja aqui essa manhã com essa aparência, vestido de crente, com a roupa de igreja, com a sua Bíblia na mão. Talvez você até fechou os olhos, cantou, fez todas as coisas que um crente faria. Mas e durante a sua semana? Você realmente tem vigiado e esperado pela volta de nosso Senhor? E é exatamente, mais uma vez, sobre isso essas parábolas que nós vamos contar. E começando por essa primeira, e eu quero já anunciar aqui para vocês a ideia geral do nosso texto, a grande ideia, é que essa postura de vigilância, ela é marcada por discipulado, santidade e serviço. A grande ideia do nosso texto é: a iminência da volta do Senhor exige uma postura de vigilância, marcada por discipulado, santidade e serviço. É isso que Deus quer de nós, e é essas posturas que nós vamos abrir um pouco aqui a partir das nossas parábolas. Como nós esperamos pela segunda vinda do nosso Senhor? Em primeiro lugar, tenha em mente que Jesus espera que nós estejamos cumprindo a sua missão, discipulado. Veja mais uma vez os versículos 45 a 51 comigo, e preste atenção que Jesus ele faz a distinção entre dois servos. Um deles é fiel e sensato, e o outro é mau e irresponsável. E Jesus mostra qual é a postura desses dois servos. O servo mau é aquele que não é nem um pouco paciente, ele não está nem um pouco esperando pela vinda de nosso Senhor. Na verdade, ele já está impaciente, ele está dizendo: ele não vem mais, está demorando demais. Veja aqui o que ele diz no versículo 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. Esta é a primeira postura desse servo que é mau, que não faz e não cumpre as suas responsabilidades dadas pelo seu Senhor. E o pior, ele é abusivo nas relações com seus outros conservos. Ele espanca, ele se aproveita, ele se apropria dos bens do seu senhor para o seu próprio benefício e ainda faz mal àqueles que estão sob os seus cuidados e àqueles que estão junto com eles. Mas o que vai acontecer a este servo mau? Ele será devidamente punido. Veja o versículo 51. Ele o punirá severamente e dará lugar junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Este é um dos servos destacados. Um servo que não espera cumprindo a sua missão. Ele não faz aquilo que lhe está proposto pelo seu Senhor. Em contrapartida, nós vemos outro servo, o servo que é fiel e sensato. O servo que está esperando pacientemente pelo seu Senhor. Demore o tempo que for, ele está esperando. E ele está esperando exatamente cumprindo e sendo fiel na missão que lhe foi atribuída pelo seu Senhor. Tratando bem os seus outros conservos, sendo responsável pelos bens que lhes foram confiados. E este servo será chamado bem-aventurado. Esta é a primeira parábola, irmãos, que nos conta acerca de que a nossa postura de vigilância deve ser uma postura de responsabilidade por cumprir a missão que nos foi confiada.
O que Jesus espera de mim e de você, nesse tempo em que nós o esperamos, é exatamente cumprirmos a missão que Ele nos deu. Nós não temos desculpas, nós não podemos retardar o cumprimento da nossa missão por acharmos que o Senhor está demorando. Nós somos responsáveis por algo grandioso que nos foi confiado, que é a missão de irmos e fazermos discípulos. No final do livro de Mateus, isso fica bem claro para todos os seus discípulos. Ide, façam discípulos de todas as nações, ensinem, falem a meu respeito, façam com que eles se conformem à Santa Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e todos cumpram essa missão com fidelidade e sabedoria. E talvez você esteja pensando assim, mas eu não fui chamado para ser um pastor, muito menos um missionário. Meus queridos irmãos, todos nós fomos chamados a áreas específicas das nossas vidas. E nessas áreas em que nós fomos colocados, Deus espera que sejamos responsáveis pelo cumprimento da nossa missão. Esposos, vocês foram chamados para amar as suas esposas. Esposas, vocês foram chamadas para serem submissas e cooperarem com seus maridos. Filhos, vocês foram chamados à obediência. Pais, vocês foram chamados para educar e ensinar os seus pequenos nos caminhos do Senhor. Essa, especialmente na família, é a nossa primeira missão. Mas nós temos uma igreja onde nós podemos exercer os nossos dons, os nossos talentos e servirmos uns aos outros com responsabilidade para cumprirmos a nossa missão. Sermos diligentes, sermos sábios, sermos responsáveis com a missão que o Senhor tem nos dado. Queridos, mas isso não é só um alerta para nós, como uma fonte de encorajamento. Eu quero que você veja que aqueles que foram confiados à missão e a estão cumprindo de forma sábia e responsável, terão recompensa. E sabe, meus irmãos, o que me chama a atenção nesses versículos, não é que Deus espera que você seja um sucesso ministerial. Deus não espera que você bombe a sua igreja ou faça com que os seus negócios sejam extremamente abençoados financeiramente, ou seja o que for. Deus espera que você seja fiel. Deus espera encontrar você trabalhando com diligência. E sabe, mamães que talvez aqui estão orando por seus filhos há muito e muito tempo, talvez vocês se sintam até fracassadas porque vocês permitiram que seus filhos saíssem dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer a vocês, queridas e queridos papais também, que lutam pela conversão dos seus filhos, Deus quer achar vocês fiéis, orando por eles, falando a palavra quando tiverem oportunidade, ministrando ao coração. Deus quer achar vocês fiéis para que vocês sejam recompensados pela fidelidade, diligência e responsabilidade na missão. Pastores que aqui estão, Deus não quer que vocês façam dessa igreja um grande número. Deus quer que vocês sejam fiéis. E fiéis no trato e no lidar com as suas ovelhas responsavelmente. É interessante o destaque dos servos maus que aqui estão. Eles tratavam aqueles seus conservos de forma irresponsável, imprudente, gananciosa e maldosa. Nós, como pastores, somos responsáveis dessa forma com a missão. Segunda postura, segunda parábola. Capítulo 25, me acompanhe de novo na leitura, os versículos 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando.
Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mais uma vez o Senhor nos alertando quanto à postura de vigilância em relação à sua vinda. E a segunda postura, irmãos, que Jesus quer que nós tenhamos, é a postura de cuidado por nós mesmos. A postura, sim, nós estamos falando de santidade. Jesus quer que nós sejamos cuidadosos em relação à nossa vida de piedade e devoção para com o Senhor. Bom, eu sei que há muitas e inúmeras dúvidas acerca dessa parábola, mas eu juntei todas elas de propósito, para mostrar para vocês que às vezes os detalhezinhos não são tão importantes na leitura da palavra de Deus. Para mostrar para vocês que a ideia geral é que é mais importante, especialmente nessa parábola. A ideia geral, explicando ela para vocês, é a seguinte: uma tarefa dada a 10 damas de honra. Às vezes, antigamente eu achava que eram 10 noivas, porque elas eram virgens, são tratadas como virgens. Não são 10 noivas, são 10 damas de honra. O noivo está vindo para se encontrar com a sua noiva. E são 10 damas de honras responsáveis por tochas. Elas eram responsáveis para uma cerimônia que acompanhava o noivo da casa dele até a casa da noiva. E nessa cerimônia e nesse trajeto, elas acompanhavam com danças e essas tochas, iluminando o caminho do noivo, que acontecia no período noturno. Então a responsabilidade dessas damas de honra era manter a chama acesa. Elas deveriam esperar, assim que o noivo chegasse, acompanharem o noivo até a casa da noiva, iluminando o caminho dessa forma. Elas tinham uma missão, uma obrigação de manter aquela chama acesa. Porém, a história nos conta que 5 delas foram prudentes e levaram óleo extra, mas 5 delas não foram prudentes, foram tolas. O que quer dizer, irmãos, é que elas simplesmente desonraram o casamento. É mais ou menos como você convidar ali os seus padrinhos, padrinho e madrinha, para o seu casamento. Então você dá até a cor dos vestidos e da gravata, seja lá o que for, para os seus padrinhos e suas madrinhas. Olha, você deve vir de cor tal. E chega no dia do seu casamento, aquela coisa toda linda, mas chega ali os seus padrinhos maltrapilhos, cabelos desgrenhados, barba a se fazer, a madrinha nem teve a preocupação de ir com a cor do vestido. Essa é a ideia. Elas não fizeram o que lhes fora ordenado. Elas não cumpriram a sua obrigação, elas desonraram o casamento com trajes inadequados. Elas não foram prudentes. E queridos irmãos, eu quero que você tenha em mente tão somente a postura que Jesus espera daqueles que estão aguardando o noivo. É uma postura de preparação, é uma postura de piedade, de zelo e cuidado para com a nossa própria alma, de responsabilidade para com aquilo que Deus tem nos dado, para que vigiemos e para que hajamos de uma forma correta diante dele. O Senhor espera que nós o esperemos com cuidado de nós mesmos, nessa postura que nós chamamos de santidade. E é aqui, irmãos, que começa a ficar mais claro que Jesus está distinguindo entre verdadeiros discípulos e falsos discípulos. Depois, na sua casa, você volta lá no capítulo 7, versículos 21 em diante, e você vai perceber algumas semelhanças entre aqueles que disseram que fizeram muitas coisas para o Senhor, mas naquele dia ele disse: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E aqui também tem essa mesma ideia. Vocês chegam até Jesus, essas damas chegam até o noivo,
e ele então diz claramente: eu não conheço vocês. Por que não conhece? Porque vocês não estão preparados devidamente. Vocês não trajam as vestes da santidade, da vida de piedade. Irmãos, aqui nós precisamos reenfatizar esta postura nos nossos dias, porque há muitos que, defendendo a bandeira da graça de Deus, que nos salva, é verdade, sem os méritos, sem as nossas obras, dizem que então nós podemos viver a nossa vida à nossa maneira. Nós podemos dizer para padrões da palavra de Deus: ficaram no passado, não são mais necessários para nós hoje. Vivamos uma vida então sobre a graça de Deus, fazendo o que bem nos entender. Você talvez tenha até aquele fervor do primeiro amor, mas, irmãos, a Bíblia é bem clara nos alertas de santidade para que nós tenhamos uma vida de piedade. E é este o efeito da graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus opera de tal forma a nos levar a viver uma vida de piedade. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo em Tito. Porque a graça de Deus se manifestou, nos ensinando a renegar, renunciar à vida de impiedade desse mundo. E nos preocupa olhar para o estado das nossas igrejas, pois nós vemos igrejas que nem se fala mais a palavra pecado. São erros, são desajustes, condutas equivocadas. Mas, queridos irmãos, a Bíblia não brinca com o pecado. O nosso Senhor morreu para que o sangue dele cobrisse o pecado daqueles que creem. E aqueles que amam ao Senhor, amam a santidade da vida com Deus. A pureza, o compromisso contínuo e real de viver à luz do Evangelho, não presumindo que decisões no passado sejam válidas ainda no presente de uma vida de incredulidade, imoralidade e desprezo e despreparo. Queridos, nós somos chamados por essa parábola a vivermos uma vida de autoexame continuamente. Será que a vida que nós temos hoje é uma vida de preparo diante do Senhor? É aquela velha pergunta, sabe? Se Jesus voltasse hoje, você está preparado? A sua vida é uma vida que condiz ao Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus quer buscar uma noiva santa, pura, imaculada. Ele veio para exatamente nos salvar dos nossos pecados, irmãos, e nos dá o seu Santo Espírito, que abundantemente nos capacita a vivermos uma nova vida. Terceira postura, terceira e última parábola, os versículos 14 até o versículo 31. Ok, irmãos? Estão bem? Caminhando bem? Então vamos lá. É a última parábola, ela é um pouquinho mais longa, então preste atenção que mais uma vez a gente vai soltar alguns detalhes, explicar geral e aplicar ela para as nossas vidas. Versículo 14 em diante. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Dura essa parábola, não é? Puxa vida, o cara ganhou um só, está entregando um de volta, está tudo bem, né? Se ele tivesse perdido, era um problema. Vamos tentar entender isso aqui melhor? Essa parábola é dividida em 3 cenas, irmãos. A primeira delas, a gente vê a distribuição dos talentos. O Senhor, o dono dos talentos, dá a cada um deles, conforme as suas capacidades, talentos diversos. 5, 2, 1. Partimos então para a segunda cena, aqui nos versículos 16 a 18, onde cada um dos servos sai para fazer o seu investimento. Eles investem, eles estão comprometidos em investir aquilo que eles haviam recebido do seu Senhor. E então chega o dia de prestação de contas. Os 3 chegam para prestar contas ao seu Senhor. O primeiro deles, que tinha 5, multiplicou, viraram 10 talentos, e então ele entrega ao seu Senhor, feliz. E se você reparou, todos esses que têm, fazem multiplicar, entregam ao seu Senhor, eles estão contentes em entregar de volta aquilo que eles haviam recebido. Bem como aquele que também havia recebido 2 talentos. E o Senhor diz a eles de igual forma: muito bom, vocês foram fiéis, e fiéis no pouco. Portanto, sobre o muito eu vos colocarei. Venham, participem da abundância do meu reino e dos talentos e de tudo aquilo que eu tenho. Mas chega o último, chega o servo mau. Veja como ele fala, irmãos. Ele nem fala assim: Senhor, está aqui de volta aquilo que eu recebi. Ele já chega dando desculpa, o Senhor é muito severo, o Senhor colhe onde não planta, e eu nem quis arriscar, eu fiquei com medo. Toma aqui de volta, graças a Deus eu estou te entregando de volta. Eu cavei, eis aqui o seu talento. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Está acontecendo, na verdade, uma diferença na reação que nós temos quando recebemos algo da parte de Deus. 2 desses servos receberam, estavam felizes por participar da obra do seu Senhor e entregaram aquilo que eles fizeram multiplicar. O outro era irresponsável e já estava descontente desde o começo. O Senhor está me dando, né? Fazer o quê? Vou guardar para não ter nenhum tipo de problema. Vai que eu perco, vai que alguém me dá o calote e eu não consiga devolver. Veja que esse servo mau, ele já pensava mal acerca do seu Senhor. Ele já era impaciente, intolerante acerca daquilo que ele havia recebido, queridos. O que nós aprendemos, irmãos, dessa lição, dessa parábola, é que a nossa postura de vigilância deve ser cuidar dos interesses do Senhor de forma alegre. Sim, nós somos chamados ao serviço, nós somos chamados a prestar contas de tudo aquilo que Deus tem nos confiado, mas nós somos chamados, irmãos, a fazer isso de forma alegre e de forma que multiplique tudo o que o Senhor tem nos dado. E isso é multiplicar a glória de Deus entre as nações acerca de todos os recursos que o Senhor tem abundantemente nos dado.
Queridos irmãos, nós somos chamados a participar do maior evento de toda a terra, do maior empreendimento, que é glorificar a Deus a partir de tudo aquilo que nós temos e de que nós somos. E isso tudo com alegria. Um autor, comentando esse texto, ele deixa bem claro para nós o entendimento do que é ocultar os talentos. Veja o que ele diz: ocultar nosso talento é negligenciar as oportunidades que temos de glorificar a Deus. Negligenciar as oportunidades que temos de glorificar a Deus. Os que desprezam a Bíblia, negligenciam a oração e não guardam o dia do Senhor, todos estes estão enterrando no chão o dinheiro do seu Senhor. Eu quero aplicar isso, irmãos, mostrando para vocês como que às vezes nós temos essa postura de tristeza e negligência para com aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque quantos estudos bíblicos nós temos recebido do nosso Senhor? Aqui na igreja, vocês têm segunda, vocês têm quarta, agora sexta, no sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Nós temos a nossa Bíblia que pode ser lida todos os dias. Sabe o que a gente faz? Não, de novo. Não, eu não gosto de ler a Bíblia. Está gravando? Tá, né? Vou contar então 100 nomes para vocês. É difícil, né, fazer essas coisas, mas uma pessoa que eu conheço não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ler. Então, o que ela pediu? Não, quando sair o filme, eu vejo. Bom, saiu, e um monte por aí. Nem todos lá muito corretos, mas tem. Não estou cansado, estou com preguiça de acordar cedo para vir. E sabe, irmãos, nós vamos dessa forma negligenciando os recursos que Deus tem nos dado. Sendo que, por exemplo, exatamente nesse caso dos estudos bíblicos, o que nós poderíamos estar fazendo é multiplicando, primeiro, aplicando ao nosso coração. No dia seguinte, meditando nele, ensinando a começar dentro de nossos lares, ensinando as pessoas que estão ao nosso redor. Uma experiência que nós temos visto, queridos, é que muitas pessoas estão tão sedentas da palavra de Deus, que no mínimo, você quer aprender um pouquinho mais da Bíblia? Eu quero, agora, me fala. Lá na igreja a gente manda uns versículos bíblicos, desenhadinhos, bonitinhos, né, de um programa que temos, e a gente manda para as pessoas, e algumas dos nossos irmãos pegam esses versículos, leem, meditam naquilo, e mandam para outras pessoas, e isso vai se multiplicando, e vai glorificando a Deus, vai atingindo outras pessoas, a ponto de outras pessoas totalmente distantes da nossa igreja, que não conhecem o Evangelho, dizerem: puxa, que legal isso que você... Nunca vi isso na minha vida, que bacana, manda mais, não para de mandar para mim. Se nós podemos falar com Deus em oração, nós podemos aplicar isso, irmãos, numa vida extremamente produtiva, para abençoar inúmeras pessoas da nossa igreja, nossos vizinhos, orar por aqueles que precisam. Veja, queridos irmãos, que a marca dos verdadeiros discípulos é a alegria em servir ao Senhor por meio de tudo quanto eles recebem de Deus. E sabe, alguns irmãos, algumas pessoas dizem o seguinte, fazem disso o jargão da sua improdutividade. Pastor, mas eu não recebi muitos dons. Na verdade, eu nem sei qual é, nem sei por onde passou. Meus irmãos, quantas oportunidades, quanto dinheiro, quantas opções, quantas portas, quantos cultos, quantos inúmeros serviços nós podemos fazer para o nosso Deus e multiplicar abundantemente aquilo que Ele nos tem dado. O nosso Senhor é generoso por compartilhar conosco as suas boas dádivas, para que possamos multiplicar isso para a glória do seu nome, irmãos. Para terminar, queridos, deixo algumas perguntas para vocês.
Você está preparado para receber o seu Senhor? Sua casa está em ordem? Você está preparado para honrar o noivo quando ele voltar? Sua tocha está acesa para resplandecer a glória de Cristo? Você está preparado para acertar contas com o teu Senhor? Você estará em débito ou em crédito? Não quero que você perca, irmãos, de vista a doutrina da segurança da nossa salvação. Nós fomos salvos, nós somos lavados e redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, chamados para fazer e trabalhar para Ele, e Ele tem nos dado essa honra, e de fato, nós não vamos perder a nossa salvação. Mas, queridos, preste atenção, me preocupa o fato em que dentro de nossas igrejas, muitas pessoas não têm vigiado para cumprir a sua missão em relação à sua santidade individual, muito menos têm se preocupado em serem produtivos no serviço do Senhor. Como diz o velho hino, no serviço do meu rei eu sou feliz. Quantos aqui poderiam dizer que têm sido felizes em servir ao Senhor, esperando com essa postura de atividade, não ativismo, a atividade na missão de cuidar uns dos outros, na vigilância e atenção quanto à necessidade de santificação individual, transformação. Quantos de nós, irmãos, gostamos daquelas histórias daqueles queridos que foram antes de nós e que marcaram as suas gerações, não pela quantidade de coisas que eles fizeram, mas pela vida de piedade e devoção que eles andaram nesse mundo. Eu me lembro aqui do pastor Rousseau Shedd. Ele não era nem tão conhecido pela sua eloquência, pela sua capacidade teológica, mas pela sua vida de piedade. Irmãos, nós queremos ver um dia uma igreja cheia de pessoas piedosas e santas para a glória de Deus. Sermos produtivos, queridos irmãos, com aquilo que Deus tem nos dado, nossa saúde, a nossa força, a nossa riqueza, a nossa inteligência, as amizades, as influências que nós temos sobre outros, tudo isso tem nos sido dado da parte do nosso Deus, para administrarmos para a sua própria glória. É assim que se resume a vida cristã. É isso que Jesus quer que você faça: discipulado, santidade e serviço. Porque observe bem que, queridos, aqueles que não agem dessa forma, eles têm o seu lugar junto com os hipócritas. É dito também sobre eles: a verdade é que não os conheço. E eles são considerados servos inúteis. Veja que eles não perderam a sua posição de servo. Na verdade, eles nunca tiveram. Eles nunca amaram o seu Senhor. Eles nunca se importaram verdadeiramente com o reino. Eles não estavam interessados em dar a glória a Cristo. Eles não estavam interessados na sua vida de piedade. Irmãos, a hora de servir ao Senhor é agora. Aqueles servos, eles não foram acusados de terem cometido algum crime. Eles foram acusados de não terem feito nada. Lembra lá da carta de Tiago? A nossa fé é acompanhada por obras. Como diz o pastor puritano Richard Baxter, não ter feito mal nenhum é elogio para uma pedra, não para um homem. Portanto, meus irmãos, não se contente com essa vida de religiosidade só de palavras. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Esse é um alerta contra a nossa preguiça espiritual. Portanto, se você está aqui, querido, e tem vivido essa vida assim, próxima do Evangelho, próxima do Senhor, próximo de fazer algo para Deus, mas no final das contas o seu coração está distante do Senhor, se arrependa. Se arrependa e creia em Cristo como Salvador dos seus pecados e Senhor que tem direito da sua vida. Porque, irmãos, todos aqueles que são verdadeiros na sua profissão de fé,
esperam vigilantemente a vinda bendita de nosso Senhor e Salvador, receberão dele as benditas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças, porque a tua palavra, ela é viva, eficaz, ela nos confronta, mas também nos encoraja. Ela nos encoraja a vivermos uma vida cuidando uns dos outros, no discipulado e assim cumprindo a missão, bem como também uma vida de santidade, uma vida de zelo espiritual e de integridade para com o Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos, para que na sua infinita graça e misericórdia o Senhor nos ajude a te servir mais e melhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado seja multiplicado e assim a tua glória encha este mundo. Ó Deus, abençoe esta igreja, que esta igreja seja um canal de bênção para esta cidade e para muitos outros lugares, como já tem sido, e é por isso também que nós te louvamos. Nós louvamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito Salvador, aquele a quem nós estamos esperando. Nós, a tua igreja, dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor.